Eu quero, senhor presidente, antes de mais nada aqui, fazer um registro aqui, com muita tristeza, porque, infelizmente, senador Randolph, a Câmara dos Deputados acaba de desfazer o que nós fizemos aqui exatamente há 8 dias atrás, quando aqui, numa noite memorável, numa votação histórica, nós aprovamos, uma emenda que pôs fim ao financiamento empresarial a partidos e campanhas. Pois bem, como a matéria teria que ser apreciada ainda pela Câmara... A Câmara aprovou lá? A Câmara acaba de restabelecer o texto original da Câmara, ou seja, voltar o sistema de doações a partidos e campanhas. Senadora Fátima, me permite, Vossa Excelência? Pois não. Veja, a alteração deve ter sido, então, se foi da matéria, então, apreciada aqui, foi alteração infraconstitucional. Perfeito. Portanto, não prevalece a proposta de emenda constitucional da Câmara, que ainda se encontra aqui no Senado. Exatamente. O que só nos leva a reiterar os termos que Vossa Excelência aqui já colocou em outro momento, que esta Casa tem que, o quanto antes, aprovar essa proposta de emenda constitucional. Veja, senadora Fátima, quero reiterar aqui a minha compreensão e o meu sentir. Esta alteração feita pela Câmara é no texto que saiu do Senado. Perfeito. Portanto, é uma interpretação, se é uma interpretação no texto que saiu aqui do Senado, e se tem em trâmite no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade sobre o financiamento de campanha, neste momento, a palavra não está mais com o Congresso Nacional, está com o Supremo Tribunal Federal, ao qual, no meu sentir, é a quem deve resolver esta questão, na ação direta de constitucionalidade que já tramita lá por ordem da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, urge, o quanto antes, aqui no Senado, apreciarmos a PEC que vem da Câmara, porque para retificar o modelo de financiamento de campanha, só a partir de proposta de emenda constitucional e não através de alteração infraconstitucional, como assim quer fazer a Câmara dos Deputados. Perfeito, senador Randolph. Perfeito. Incorporo o aparato que Vossa Excelência faz ao meu pronunciamento, de caráter muito esclarecedor e, portanto, aqui, enfim, me associar a Vossa Excelência no sentido de dizer, senador Vicentino, que nós já temos 30 assinaturas, na verdade, para apresentar um requerimento de urgência ao plenário da Casa. O requerimento de urgência exatamente para trazer a matéria para apreciação no plenário, nós precisaríamos de, no mínimo, 21 assinaturas. Nós já temos 30 assinaturas. E, conforme disse o senador Randolph, depois da votação agora há pouco na Câmara dos Deputados, que, enfim, desfez o que o Congresso fez, dando as costas, inclusive, para o sentimento popular. A Câmara aprova uma proposta no sentido de restabelecer o financiamento empresarial a partidos e campanhas, então agora, mais do que nunca, é a hora da gente trazer a PEC 113 para votação e apreciação aqui no plenário. PEC essa que trata exatamente da constitucionalização das doações empresariais a partidos e campanhas. Então, vamos trazer agora a votação dessa PEC aqui para o Senado. E vamos, sem dúvida nenhuma, temos aqui a correlação de forças políticas necessária, favorável, para a gente rejeitar a proposta de emenda à Constituição e sepultar de uma vez por todas exatamente essa tese do financiamento empresarial a partidos e campanhas, inclusive dialogando com o que o senador Randolph aqui colocou, que é com o processo que tramita lá no Senado, exatamente, aliás, lá no Supremo Tribunal Federal. A coalizão hoje esteve aqui, representada por Padre Hernani, da CNBB, por doutor Marcelo Lavané, Aldo, enfim, a própria CNBB, OAB, as entidades que formam a coalizão democrática, já estão em campo, estão inclusive convidando os senadores e senadoras para um café da manhã nesta quarta-feira. Nós vamos lá, porque esse requerimento que eu estou apresentando, subscrito por 30 senadores de
caráter supra-partidário, e essas assinaturas vão crescer mais ainda. Então, quarta-feira, nós vamos sim tomar café lá na CNBB para fortalecer mais ainda, né, as nossas estratégias de luta, com vistas a intensificar a mobilização para que, repito, né, a gente possa trazer a proposta de emenda à Constituição que veio da Câmara, que trata do financiamento empresarial a partidos e campanhas, e derrotá-la aqui, e rejeitá-la aqui, porque é isso que quer exatamente a sociedade. Quero ainda, senhor presidente, nessa linha da defesa, né, da reforma política com ética, nessa linha, né, da defesa do fim do financiamento empresarial a partidos e campanhas, me permita aqui ler alguns trechos de um documento que o Marco, que é o Movimento Articulado de Combate à Corrupção, lá do meu estado, Rio Grande do Norte, divulgou exatamente divulgou nesta quarta-feira. O Movimento Articulado de Combate à Corrupção, Marco RN, integrado pelas mais diversas entidades e instituições públicas, privadas e por membros convidados, vem expressamente se manifestar contra o financiamento empresarial nas campanhas eleitorais, clamando aos políticos que ouçam a voz do povo, que já não aguenta mais tanta corrupção e que, infelizmente, a origem desse mal no setor público está diretamente associada a esta prática de doar, investir, para recebimento posterior dos cofres públicos. Diz ainda o documento do Marco. A Câmara Federal, em 12 de agosto de 2015, sob o comando do deputado Eduardo Cunha, sempre ele, né, e hoje, novamente, sob o comando dele, acaba exatamente de desfazer o que o Senado fez. Mas, enfim, né, a Câmara, em 12 de agosto de 2015, sempre sob o comando do deputado Eduardo Cunha, aprovou em segundo turno a PEC 182/2007, inserindo a PEC 182/2007, que libera o financiamento de campanha política por empresas privadas, inserindo, portanto, um corpo estranho em nossa Carta Magna. A reboque de todas as recomendações de juristas e entidades que combatem a corrupção eleitoral, a Câmara dos Deputados ignora aos reclamos populares de efetivo combate à corrupção, dando um passo significativo em favor da constitucionalização, da promíscua contribuição das empresas privadas às campanhas eleitorais. Diz ainda o documento do Marco RN, senhor presidente. O atual sistema político eleitoral brasileiro é arcaico e concebido para favorecer o poder econômico, transformando na prática em uma ditadura do capital. A corrupção não tem partido ou agremiação política. Isso fica evidente quando se observa que financiadores fazem doações para campanhas antagônicas e quando se atesta que no mesmo escândalo de corrupção estão envolvidos opositores políticos. Portanto, a PEC 182/2007 é, em tudo e por tudo, um grande estímulo à corrupção. Diz ainda o documento, senhor presidente, que, com efeito, né, diz o documento ainda do Marco, ocorre que por um lampejo de esperança, quando se imaginava que a luta havia sido perdida, ao início de uma reviravolta contra o financiamento privado de campanhas políticas. Ele se refere exatamente à votação aqui pelo Senado na última quarta-feira. Com efeito, o Senado Federal, no dia 8 de 9 de 2015, aprovou o PLC 75/2015, que vai de encontro à PEC 182/2007, dando um sinal bem claro à Câmara Federal que, no Senado, a maioria é contrária ao financiamento privado de campanha política. Trata-se de uma batalha vitoriosa, por hora, mas a guerra contra o financiamento privado de campanha eleitoral continua, está em curso, inclusive está longe ainda, né, de se sagrar exitosa. Explicamos, a PEC 182, aprovada com ampla maioria da Câmara Federal, torna constitucional o financiamento de campanha política por empresas privadas e agora está no Senado para votação em 2 turnos, a exigir 3/5 dos integrantes daquela casa. Sendo aprovada a PEC,
né, no Senado Federal, o PL 75, por ser norma infraconstitucional, perde o objeto e o financiamento privado de campanha eleitoral não só se torna permitido, como também passa a ser uma prática constitucionalmente garantida, integrando o texto da Constituição Federal. Portanto, como já mencionado, a luta não está vencida e é fundamental que o Senado Federal, para onde a PEC 182, agora sob o número de PEC 113, foi conduzida, é fundamental que o Senado a rejeite e que a Câmara Federal aprova o PL que sepulta de vez uma das práticas mais nocivas à nossa democracia, que é o financiamento privado de campanhas eleitorais. Com a palavra, os nobres parlamentares. Natal, 9 de setembro de 2015, Carlos José Cavalcante de Lima, coordenador do Marco RN. Quero dizer aos integrantes, né, do movimento articulado de combate à corrupção lá no nosso estado, o Marco RN, que estamos aqui, né, senador Randolph, totalmente empenhados, imbuídos, né, desse desejo cívico, né, desse compromisso, né, cidadão, que é a gente envidar todos os esforços para que o Senado Federal, repito, rejeite a famigerada PEC, agora 113, né, a PEC exatamente que veio da Câmara. E esperamos que essa votação se dê o mais breve possível. Para tanto, é muito importante a mobilização da sociedade, muito, muito importante. Aqui não vai haver mudança nenhuma se não houver um movimento de fora para dentro. Tem que ter muita pressão. Daí, volto a dizer, mais uma vez, a importância que é a coalizão democrática. Até porque o movimento da coalizão democrática, sem dúvida nenhuma, jogou um peso muito importante do ponto de vista do debate programático, né, ao defender a questão da reforma política, tendo como eixo central, né, exatamente pôr fim ao financiamento empresarial a partidos e campanhas, que é a partir daí que nasce exatamente as maiores deformações, os maiores vícios que têm pautado o sistema político eleitoral no nosso país. Então, é fundamental que essas entidades agora, que a sociedade civil, né, exatamente se mobilize. A tese de pôr fim ao financiamento empresarial a partidos e campanhas, que nos levará exatamente a avançar do ponto de vista de moralizar a política no nosso país. Isso não é uma agenda do PT, do PSOL, dos partidos à esquerda, dos partidos no campo progressista. Isso é uma agenda que interessa ao Brasil, porque tem a ver exatamente, né, com a defesa da nossa democracia, né? Tem a ver exatamente com o Brasil que nós queremos, inclusive no parlamento, né, para que esse parlamento também espelhe dentro da sua composição a pluralidade que nós temos exatamente no âmbito da sociedade brasileira. E não o parlamento como está ficando hoje, cada vez mais elitizado, cada vez mais desaparecendo aqui os representantes dos estratos populares, das mulheres, dos negros e da juventude. Não, né, isso não é bom para a democracia de maneira nenhuma. Então, senhor presidente, fica aqui a nossa convocação. Toda a bancada do PT já assinou o requerimento para a gente trazer a proposta de emenda à Constituição aqui para ser votada, para pôr fim o financiamento empresarial. A bancada do PSB, o senador Randolph, enfim, senadores do PMDB, do PDT, na verdade, um movimento de caráter suprapartidário, o que aumenta não só a nossa esperança, mas a nossa confiança de que, com a participação popular, a gente possa avançar aqui e o Senado, né, para manter a coerência, né, com o gesto que o Senado adotou na última quarta-feira, que foi pôr fim ao financiamento empresarial através da legislação infraconstitucional, agora mantém essa coerência exatamente rejeitando a PEC. Quero, por fim, senhor presidente, aqui também pedir que, enfim, aqui fazer um registro da reunião que houve nesse fim de semana lá em Belo Horizonte, reunião lá que
enfim, envolveu representantes dos mais variados movimentos sociais, centrais sindicais, movimentos pela luta de negros e negras, população LGBT, mulheres, além de militantes e partidos políticos da esquerda brasileira. Na verdade, lá em Belo Horizonte, né, nós vimos nascer um movimento, né, muito importante, que foi a Frente Brasil Popular, uma coalizão pela ampliação dos direitos sociais e unificação das pautas progressistas. Essa Frente Brasil Popular, senhor presidente, é fundamental se a gente quer exatamente avançar do ponto de vista de construir um país com bases em uma alternativa popular às pautas que estão sendo exatamente levantadas. Para fugir do conservadorismo, não basta que fiquemos no campo dos discursos, são necessárias propostas efetivas de construção popular e solidária. E é a isso que se propõe exatamente a Frente Brasil Popular. O manifesto lançado pela Frente Brasil Popular coloca que é um manifesto ao povo brasileiro, né, onde começa colocando: vivemos um momento de dificuldade, crise internacional do capitalismo, crise econômica e política em vários países e no vizinho e no Brasil. O manifesto alerta, né, para os graves perigos que correm os direitos e as aspirações fundamentais do povo brasileiro, desde a questão do direito ao bem-estar social, à liberdade democrática, à soberania nacional, à integração com os países vizinhos. Na verdade, a Frente Brasil Popular conclama a todos para cerrar fileiras do ponto de vista de defender os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, a melhoria das condições de vida, emprego, salário, aposentadoria, moradia, saúde, educação, terra e transporte público. Também chama a todos para intensificar a luta contra o ajuste fiscal e contra todas as medidas que retirem direitos e eliminem empregos. Portanto, defende uma política econômica voltada para o desenvolvimento com exatamente distribuição de renda. A Frente Brasil Popular, no seu manifesto, também conclama a todos, né, por uma reforma tributária que incorpore medidas como o imposto sobre grandes fortunas e auditoria da dívida. Enfim, o manifesto conclama a todos para ampliar a democracia e a participação popular sobre o presente e o futuro do nosso país. Também conclama a todos para estar vigilantes na luta contra o golpismo, seja de caráter parlamentar, judiciário ou midiático, que ameaça a vontade expressa pelo povo nas urnas, as liberdades democráticas e o caráter laico do Estado. Vou repetir, senhor presidente, a Frente Brasil Popular, no seu manifesto, faz um alerta aqui importante, quando chama a todos para cerrar fileira na luta em defesa da legalidade democrática e a participação popular nas decisões sobre o presente e o futuro do nosso país. E também convoca a todos para lutar exatamente contra o golpismo, né, parlamentar, judiciário ou midiático. Também a Frente Brasil Popular, claro, traz como um dos eixos centrais da luta convocar a sociedade brasileira para não desistir de lutar por uma reforma política soberana e popular que fortaleça a participação direta do povo nas decisões políticas do país, garanta a devida representação dos trabalhadores, negros e mulheres, impeça o sequestro da democracia pelo dinheiro e proíba o financiamento empresarial das campanhas eleitorais. Chama aqui também no seu manifesto a luta em defesa da soberania energética, a começar pela defesa do pré-sal, a lei de partilha, a Petrobras, o desenvolvimento de ciência e tecnologia, etc. e etc. Senhor presidente, o manifesto termina dizendo que o povo... Vou concluir, senhor presidente. O manifesto termina, senador Randolfo, dizendo que o povo brasileiro sabe que é fácil sonhar todas as noites. Difícil é lutar por um sonho. Mas sabe também que sonho que se sonha junto pode se tornar realidade. Vamos lutar juntos por nossos sonhos. Viva a Frente Brasil Popular, viva o povo brasileiro, Belo Horizonte, Minas Gerais, setembro de 2015. Eu me somo aqui à Frente Brasil Popular e, com certeza, senhor presidente, estaremos lá no nosso estado, Rio Grande do Norte, também construindo
a nossa Frente Brasil Popular para dizer, dentre outras coisas, deixar um recado bem claro. Os golpistas de plantão não se iludam. Não pensem que nós assistiremos de camarote, ou ficaremos calados, ou omissos, ou muito menos seremos cúmplices de qualquer iniciativa golpista, venha de onde vier. Inclusive as iniciativas golpistas, hoje em curso novamente, representada por setores conservadores, né, da política no nosso país. Não, nós não abriremos mão de maneira nenhuma de defender a legalidade democrática, de defender o mandato da presidenta Dilma, legitimamente conquistado nas urnas.